o rei. Não aceitaram o rei. O rei não era rei para eles. E nós estamos à véspera da volta de Jesus. O rei está voltando. E por causa da iniquidade, o coração se esfriando, o amor de muitos se esfria por causa da iniquidade do teu coração. Muitos não verão o rei novamente. Então eu faço essa convocação para você. Se posicione em jejum e oração. Separa um tempo para isso. Separa um tempo para você buscar o Senhor. Separa um tempo para você estar na presença do Senhor. Fala: Senhor, fala comigo. Separa um tempo para você orar. Jejum não é para Deus. Jejum não faz nada em relação a Deus, mas em relação a você pode muito. Tem um irmão aqui que ele parou de comer açúcar. Falou: pastor, foi maravilhoso. Eu não sei se foi o Pablo Marçal que falou para ele, mas colocando para ele, mas estou brincando aqui. Parou de comer açúcar. Falou: foi bom, benção para mim. Parece que eu me tornei mais colocado. Jejum de redes sociais, às vezes, acontece conosco. Então assim, se posicione só nesse jejum. Quero chamar você, porque às vezes você está deixando as coisas andar como não deve. Se posicione só. Posso fazer com amor e carinho essa convocação sobre a igreja que eu pastorei? Em nome de Jesus. Líderes, me ajudem, líderes. Aleluia. Irmãos, nós vamos ter no final desse jejum, nós vamos ter a nossa conferência. E é bênção, irmãos. Eu estou empolgado com essa conferência. Se você não está, eu estou. Pelo menos eu me empolgo sozinho. E celebro sozinho. Você já fez isso sozinho? Não tem problema. Mas dia 1º nós vamos estar juntos, lá em Viana do Castelo. E nós resolvemos, tem muitas pessoas que não têm condição de chegar lá. E o horário que nós vamos chegar parece que não tem Flixbus. É isso? O Flixbus aí que o pessoal falou, não tem horário. E nós vamos estar saindo daqui umas 7 horas da manhã, um autocarro. Quem precisar ir, nós temos um autocarro. O autocarro tem 59 lugares. E nós queremos levar o máximo de pessoas. Às vezes você não tem condição de estar lá nesse horário, não tem condição de ir com o seu carro. Nós vamos estar alugando esse autocarro às 7 horas. Pastor, tem um valor dele, 9 euros, parece que colocou o valor do autocarro. Eu acho que é um valor bom para ida e volta. Ele sai daqui às 7 da manhã e às 19 horas ele está retornando para cá. Talvez você queira ir fazer comunhão com os irmãos, pegar a sua célula. Nós estamos fazendo isso pelos jovens também. Então nós estamos alugando para estarmos juntos lá. Pastor Aloysio vai estar conosco. Isso é um privilégio, irmãos. Pastor Aloysio é o presidente da nossa denominação e é uma grande bênção tê-lo aqui. Eu creio que ele está passando para nos honrar, como forma de honra, passando aqui em Porto, aqui em cima no norte. Para a gente é uma grande bênção. E também vai ter o pastor Gilberto Camilo, que nós vamos estar juntos também nisso. Então eu queria que você se posicionasse, fizesse a sua inscrição. Tem o link da inscrição aí? Aquelas 3 fotos que eu acho que eu coloquei no meu Instagram. Aquela que está no meu Instagram é a definitiva lá. Então eu queria que os irmãos posicionassem nisso, ok? E você estivesse fazendo a sua inscrição lá pelo Instagram. Amém? Agora um último aviso, irmãos. Queria chamar aqui o Fábio. Fábio, se você puder vir aqui comigo. O Fábio, irmãos, ele fez algo que eu achei muito interessante, que vai ajudar muitos irmãos aqui na igreja a nível de empreendimento. Entenda aqui o que eu quero te falar. Tem muitos profissionais liberais aqui. E ele organizou algo, ele pensou em algo muito importante, que se chama Agenda X. Ele já veio assim preparado, pastor, para você anunciar? Sim, porque eu achei muito interessante algo que ele fez. Essa é uma agenda que você pode colocar todos o que você faz. Por exemplo, se você é um pintor, ali você pode colocar todo o seu trabalho. Ali tem Instagram, ali ele coloca você nas redes sociais, ali coloca você. Explica melhor. Bom dia, igreja. Inclusive o que o pastor falou agora aqui, a gente vai construir o perfil da igreja lá e o perfil do pastor. Por exemplo, os irmãos têm que ficar procurando aonde está o link de um curso, Então a gente vai criar essa plataforma para o pastor aqui, e vou apresentar para ele na semana, onde os irmãos vão poder ir lá e encontrar todos os cursos. Por exemplo, se tiver curso
curso de maturidade no Espírito, tudo a gente vai ter uma aba lá de eventos. Ontem estava falando com um programador, que inclusive o pastor não sabe, ele é da Assembleia de Deus, então a gente vai criar para as duas denominações, porque os pastores também têm essa dificuldade de comunicação com a igreja, porque os irmãos ficam perdidos, onde que está o curso tal, onde é que está, entende, pastor? Então a gente vai construir isso para a igreja aqui, e para os profissionais liberais aí é excelente. Quem está na informalidade hoje, por exemplo, tem o seu negócio lá no Instagram, mas daí chama o cliente para o WhatsApp, aí vai na agenda do Google, a gente tem tudo isso dentro da plataforma, tá? É uma forma de estar dando disponibilidade de todos os irmãos terem o seu trabalho aparecendo aí nas redes sociais ou no Google, vai estar tudo junto, tudo na Agenda X, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado a você. Eu só disse isso importante, às vezes, irmãos, para você entender, depois você procura ele. Por exemplo, tem pessoas aqui que precisam de todas, todo mundo sabe mexer muito bem nas redes sociais aqui, não? Isso é muito bom, eu não tenho habilidade, irmão, então eu preciso que tudo chegue num lugar só, numa forma só. E eu achei muito interessante porque foi de uma dor que ele teve em relação à esposa, de fazer isso, e por aí o pessoal cobra muito caro, e aí ele propôs isso. Eu achei muito interessante para ajudar os profissionais liberais aqui, ok? Para estar no Instagram, no Facebook, todas as redes sociais aí. Eu achei bem interessante o que ele fez. É um app, depois baixa, depois, se você precisar saber mais, você que trabalha com limpeza, você que trabalha aí com tira-amostras, você que trabalha aí, que precisa dessa divulgação, rapidamente você consegue, num clique, você divulgar em todos os lados, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, amém? 7º dia de jejum, vamos orar. Pai de amor, nós nos debruçamos sobre a Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra está conosco, a Tua Palavra nos direciona, e nós cremos que o Senhor fala conosco. Nós assim cremos que somos chamados diante do Senhor e podemos avançar, crescer e frutificar diante da Tua Palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Irmãos, eu queria falar algo para os irmãos hoje, importante. Você é chamado ou você é escalado? Os dois são importantes. Todos têm a sua importância, mas a escala, ela tem uma forma de fazer isso. Tem gente que está escalado só para o reino de Deus. Eu fico preocupado só com escala, porque a escala, ela é algo que pode falhar, você pode faltar, mas chamado é algo mais importante do que a escala. E Deus está chamando você não para estar escalado, olha lá, tem um filho lá escalado para fazer tal coisa. Não, o chamado, ele tem a importância para mim, importância para você. Vamos dizer que Maria, mãe de Jesus, estivesse escalada para ter filho, como é que ela estaria? Ela teria toda aquela empolgação? Não, você está escalada como mulher da vez para ter filho. Fica meio estranho isso, não fica? Uma escala, ela demonstra às vezes não tanto compromisso quanto chamado que Deus tem colocado para você. E eu creio que você é muito mais do que uma escala. Então não é ficar te escalando para fazer as coisas do reino, é você entender o chamado divino para entrar naquilo que Deus te colocou. Os irmãos percebem isso ou não? E eu queria fazer essa convocação hoje para você. Nós estamos lemos a semana toda sobre o chamado. Quem não está participando do jejum, entra rapidamente, tem aí um link. Nós estamos tendo dos 21 dias, postando ali parte do livro. E nós entendemos que Maria, ela foi chamada. Irmã, imagine você, aparecer um anjo para você. E o anjo aparece para você e fala para você que você vai ser mãe. Hoje é até meio difícil falar isso, né? Ninguém quer ser mãe mais hoje. Tem gente que quer, mas hoje está um negócio estranho, né? Esse negócio de ser mãe, isso é coisa do passado. Não, sempre foi bíblico e é eterno. Mas ok, eu entendo você também. Talvez você não queira, mas Deus fala para você que você vai ser mãe. E aí fala para você quando você tem 15 anos de idade. Como é que você ficaria? Você aceitaria esse chamado? Ou falava, olha, me coloca lá na escala, quando der me coloca lá na escala? Se ele respondesse desse jeito, como é que seria? Você já viu que às vezes a gente aceita a coisa de Deus assim? Ó, me coloca lá na escala, qual o dia da escala? Esse dia não dá para eu estar escalado aí não.
Imagine se ele falasse, Maria falasse, não dá para estar escalada não. Deus procuraria outra pessoa. Porque a questão é cumprimento de um chamado. Por que Maria foi criada? Maria foi criada com um propósito. Deus criou, ela nasceu para um propósito, para gerar um Salvador, para gerar um Messias. E ela entendeu tanto o chamado que ela começa a vida dela fazendo um cântico ao Senhor. Ela começa a glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Porque presta atenção, uma coisa é você ter fé para começos. Alguém tem fé para começos aqui? É maravilhoso, irmão. Você tem fé para começo? Começar relacionamento. Alguém começou aqui? Quem começou um casamento? Quem tem fé do começo do casamento? Quem tem? Levanta sua mão. Você teve fé? É tudo novo, é lindo, sim ou não? Chega, tem mil maravilhas, é casa nova, é tudo novinho, é a primeira vez que nós estamos aqui, primeira vez que está usando a taça, primeira vez que nós estamos usando todos os utensílios. Mas presta atenção, ter fé para começar, maravilhoso, mas ter fé para o meio, é o que é difícil. Imagina se Deus chegasse para Maria e falasse assim para ela, ó, é o seguinte, você vai ser mãe do Salvador, mas vai ter perseguição, vão vir atrás de você, sua família não vai entender nada, eles vão tentar te apedrejar, você vai fugir para um lado, vai fugir para o outro, vai para frente, vai para trás, você vai entender, José não vai entender, quando você falar para ele, ele não vai entender, ele vai te desprezar, você vai ficar sozinha, você vai ter um filho no hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, não é, você vai ter num estábulo, ele vai deitar numa manjedoura. Se falasse tudo isso para ela, talvez ela aceitaria o chamado? Os irmãos estão entendendo que o chamado não é você entender ou não, é você ter fé para começar e continuar pedindo para Deus fé para continuar no chamado, porque tem muita gente desistindo, parando, desistindo de igreja, desistindo das coisas, porque a fé para o meio não existe, porque você não tem mais fé. A fé foi embora, porque a fé é pela palavra, não é por você. A fé não vem, o chamado é dele, mas você tem que ter fé para o meio das circunstâncias. Imagina Davi sendo chamado, como aconteceu, chamado Davi. Ó Davi, você vai ser chamado, seus irmãos vão te desprezar, você vai ver que irmão, não vou te escolher de primeiro. Irmãos, quem aqui já jogou futebol? Alguém já jogou futebol? Voleibol. Você lembra, eu era o último a ser escolhido, irmãos. Por que será? Irmãos, tinha um lá que falava assim, esse é meu, esse é seu. E aí eu sempre era café com leite. Alguém lembra disso? Lembra café com leite? Que não era nem frio, nem quente, não era a cor, não é café com leite. Eu falei, não tem nem posição. Alguém já teve isso ou não? Aí falava assim, ele vai jogar no gol. Eu escolhia, eu me colocava no gol, para tomar bolada. Eu falei, meu Deus do céu. Então, eu quero que você entenda algo diante do Senhor. O Senhor está escolhendo você. O Senhor, a Bíblia diz que Ele te elegeu, que Ele te escolheu, que Ele formou. Abre para mim João capítulo 15, 16. Olha esse texto, irmãos, olha que texto poderoso que João vai colocar aqui para mim e para você. Acho que é um dos textos mais maravilhosos que nós temos em relação a isso. Fala, o Senhor vai me dar fé para continuar, fé para não parar no meu chamado. Olha lá, olha o que ele diz, não fostes vós que me escolheste. Irmãos, nós não conseguimos escolher Deus. Eu não consigo escolher Deus. Tem dia que eu não escolho Deus. Alguém já teve dia que não escolheu Deus? Seja sincero. Teve algum dia dessa semana que você não escolheu Deus? Teve. Qual foi? Mas Ele te escolheu. Sim ou não? Você sabe a força que você faz para acordar? Você não tem noção, irmãos. Para Deus despertar, renovar a misericórdia a cada manhã, que a causa, você ia ser consumido na noite. A noite podia fazer o seguinte, eu vou te tragar, você não vai levantar mais. Você sabia disso ou não? O corpo, para ele sair do quadro de hibernação, que você entra para dormir, para ele sair dali, precisa alguém acordar e despertar você, que senão você não sai. Ai pastor, eu já saí, eu acordei várias vezes, eu nem durmo à noite. Eu creio que a sua alma está atribulada, às vezes sobrecarregada, mas o Deus está falando para você o seguinte, você podia dormir e não acordar mais. E Ele fala para você, eu te escolho desde a manhã, eu te escolho, eu fico velando o seu sono.
Você já teve Deus velando seu sono? Quem aqui já velou sono de filho? Você não fica, o que você fica fazendo? Quem já teve filho sabe o que eu estou falando. Um suspiro mais alto, o que acontece? A mãe acorda. O rapaz aqui já falou, a mãe acordou, o papai não. É verdade, a mãe acorda e vai lá. Mas é isso que acontece. Eu fico imaginando Deus falando, o primeiro suspiro seu da manhã, a primeira fonte de vida que você faz de manhã, Ele já fala, já acordou, meu filho está vivo, ele está ali junto, vamos lá, vamos começar o dia, eu estou junto com ele, eu estou perto dele. Então a escolha de Deus tem a ver com ele, não tem a ver com você. Então Ele já te escolhe desde a manhã para te acordar, Ele te acorda. Ou você acha que Deus que faz, ou você acha que você consegue se acordar? É porque os bons acham que conseguem se acordar, mas não consegue. Ele fala, olha, escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E aí ele fala assim, eu vos escolhi e estou designando você para um chamado. Eu estou designando, você tem um desígnio, você tem um lugar para ir, você tem algo para fazer. E não é, presta atenção nisso, não é por escala, é por chamado. Porque se for por escala você vai parar. A escala ela tem que funcionar, a escala da limpeza, a escala do kids, a escala do louvor, a escala de tudo. Nós temos escala de tudo, elas funcionam. Mas além da escala tem algo maior, a escolha. Porque se você não entende que tem escolhido, você não é chamado, você só faz parte da escala. Irmãos, tem irmãos querendo entrar no louvor, vamos entrar, eu quero fazer parte da escala. Mas você tem o chamado antes, você tem a escolha antes para vir fazer parte de o que o Senhor está colocando a gente aqui. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um chamado pastoral. O que você faz para que esse chamado seja desenvolvido? Os irmãos percebem isso ou não? Irmãos, o que mais tem aqui em Portugal é gente que vem do Brasil para jogar futebol. Alguém já viu isso ou não? E vem os garotos. E os garotos até bom. Eles chegam bons aqui, e eles chegam com todo sonho, e eu vou ser o próximo Cristiano Ronaldo, né? Eu vou ser o próximo Messi, eu vou ser o próximo. A maioria às vezes chega com esse sonho, não é esse sonho, e é legítimo, só que eles não foram instruídos na realidade, que não é você fazer parte de uma escala ou de um time, tem muito além disso. Porque para você jogar futebol aqui, você tem que ser extraordinário. E para ser extraordinário, não dá para depender de você, tem que ter Deus na jogada, senão você não consegue. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Eu estou só colocando para você, porque o seu chamado, fazer parte de uma escala, ou daquilo que Deus está nos chamando para fazer, tem a ver com isso. Você precisa entender que há um desígnio para você, tem um lugar para você. Então, às vezes nós pegamos algumas pessoas que eles são muito bons, o cara é bom naquilo que faz, o cara vai e se coloca, se dedica, mas não tem algo chamado. Cadê o vocacionado? Cadê a vocação que você tem? Porque você vai entender que ele está completamente envolvido naquilo. Então Maria, ela se envolve naquela maternidade, vocês vão ver no texto, completamente. Ela se envolve completamente na escolha que Deus fez para ela. E aí a gente às vezes não se envolve na escolha que Deus fez para nós. A gente se envolve nas nossas escolhas, no que nós achamos que está certo, no que nós achamos que convém. Porém, a escolha foi dele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para que, aí vai entender aqui, para que vades e deis fruto. Então toda escolha, todo chamado tem que dar fruto, em algum momento, ou 30, ou 60, ou 100 por um. Se não der fruto, a gente fala assim, por que não está dando fruto? Aí você questiona, será que é chamado ou é escalado? Os irmãos entendem isso, e eu creio que você não é escalado. Nós somos uma igreja não de escalas, nós somos uma igreja de chamado. Nós somos chamados para sermos filhos, primeiramente. Nós vamos entender isso. Você foi chamado para ser filho antes de qualquer coisa. E eu percebo que muita gente já parou e desistiu porque não tem o chamado de filho. E o chamado de filho é você entender que Deus é o seu pai e ponto final, e acabou. E não ficar com dúvidas mais sobre isso. E aí ele fala, deis fruto, e o vosso fruto, ele não pode só dar, ele tem que permanecer, ele tem que ficar.
As pessoas têm que ver que permaneceu um tipo de fruto, para dar outro fruto, que o Senhor nos livre de ser igrejas de escalas, de programação escalada, porque vai passar, já passou gente por aqui, 1950, já passou igrejas poderosas por Portugal, já passaram igrejas que fizeram avivamentos por Portugal. A questão é, você está preparado? E o Senhor fala, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo conceder. Então, dentro do chamado, tem algo que você pode pedir para o Senhor, Bruno. Dentro do chamado tem algo que Ele vai designar para você, tudo que você pedir, será concedido. E aí, nós estamos falando de Maria. Então Maria agora, ela vive a vida dela toda para quê? Em função daquele menino. Os irmãos estão entendendo? Até 12 anos você vai ver ela preocupada, ela vai para um lado, vai para o outro. Eles entram em função daquele menino, em função do chamado. Quem era o chamado? Jesus. E Deus está falando para você, você vai viver a sua vida em função do seu chamado ou de você mesmo? O seu chamado é Jesus sendo formado na tua vida, e Jesus só é formado na tua vida a partir do momento que você entenda que essas escolhas de Deus. Então Deus te escolheu para essa terra, para ser filho amado, não é qualquer filho, é amado. Irmãos, quanto mais você sabe que é amado por Deus, mais você amadurece. Você sabia disso? É que as pessoas acham que você amadurece só quando você tem conhecimento, mas nós amadurecemos quando sabemos que somos amados, que Deus está conosco na tribulação, na aflição, nas dificuldades, quando Deus vem em detrimento àquilo que está acontecendo, e a gente sabe que somos amados independente de qualquer coisa. Outra coisa, Deus vem para nós e fala para mim e para você, olha, uma outra coisa, você foi completamente perdoado, eu já dei o meu filho, a minha ira, que era contra por causa do pecado, se aplacou, a cruz do Calvário foi completamente o pagamento. É outra coisa que você precisa entender na escolha de Deus, eu fui completamente perdoado, mas o diabo às vezes te acusa de pecados, de condenação, de culpa, e acusa o tempo todo, tem gente debaixo de acusação o tempo todo. Quem aqui já foi acusado de não ser um bom pai ou uma boa mãe? Alguém já foi? O diabo já acusou. Mas quem que é pai e mãe perfeito? Família Doriana, não existe, irmãos. Mas criaram para você aquele protótipo, que existe esse tipo de coisa. E nós precisamos entender e perceber essa escolha divina. Quantos estão junto comigo? Eu e você precisamos que o Pai nos conceda algo e nos leve em direção ao Senhor. E eu quero falar de alguns personagens. Pedro, vamos ler junto, 1 Pedro 2,9. Você vai ver que Pedro, ele chega nesse ponto da vida dele, que ele entendeu o chamado dele. Então ele falhou, ele errou, ele foi reprovado pelos maiorais da época, foi reprovado pelos rabinos, era um improvável pelos rabinos, foi voltar a pescar e Deus fala para ele assim, e ele escreve, vós porém sois raça eleita, mas no começo ele não era eleito, presta atenção, ele não tinha essa eleição, no começo ele não tinha eleição e a escolha divina, mas agora ele diz, eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas era alguém que achava que Deus não amava ele, que não estava com ele, ele falhou, ele errou, ele voltou a pescar, ele deixou o chamado dele, e aí agora ele consegue escrever isso. Os irmãos entendem quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus não desiste de você, quanto Deus está com você e Ele não vai desistir. Se você não desistir, dentro das circunstâncias, dentro daquilo que você está, se você não parar, Ele está chamando você, e Ele diz o seguinte, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos falando de Pedro, que cortou a orelha de Malcolm, que quis resolver tudo na força do braço, que ia resolver tudo na justiça própria dele, e Deus está falando para ele, olha, eu estou te chamando. Um outro chamado é Paulo, presta atenção, Paulo também foi chamado, olha o que ele diz aqui, importante para nós, olha lá, Filipenses 3, 7 e 11, olha o chamado de Paulo aqui, irmãos,
Olha o que Paulo era. Paulo perseguia os cristãos. Paulo vivia do jeito dele, da forma dele, perseguindo os cristãos, perseguindo todo mundo, matando todos os cristãos que estavam juntos. E aquele Demas, o que para mim era lucro, o que era lucro para ele? Andar com Gamaliel, fazer parte, mais de 5 idiomas na época ele falava, era o aluno ao concurso de tudo, era o superior. Ele falou: olha, isso que é lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Primeira coisa, ele começou a deixar coisas, ele começou a entender que ele não vai ser mais um escalado entre os apóstolos, ele vai ser o chamado entre os apóstolos. Deus está chamando você, não é para uma escala, é para um chamado. Ele está colocando, não tem uma escala que eu vou participar, não, eu vou estar junto com o Rei dos Reis, eu vou estar junto com o Senhor dos Senhores. Não é participar de uma escala, pode até ter uma escala, ele me escalar para algo, mas é dentro de um chamado, de algo que colocou dentro do meu coração, de cuidar de vidas, de estar num propósito diante do Senhor. Continua: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que é isso? Eu tenho um Senhor, eu não faço o que eu quero na hora que eu bem entendo, eu tenho um Senhor. Eu tenho um Senhor, eu não posso sair daqui pecando, fazendo tudo que eu quero ao meu bel prazer, não é assim que funciona. Eu preciso e tenho um Senhor. Eu considero, Paulo ele continuava dizendo, ele fala: por amor do qual perdi todas as coisas. Ele tem amor tanto pelo chamado dele, que ele perdeu o restante das outras coisas. Ele perdeu. As considero como refúgio. Você sabe o que é um refúgio? Refúgio é aquilo que foi moído, depois foi remoído e só sobrou o bagaço. É o refúgio. Foi tentado usar muitas vezes, ele falou: tudo isso é refúgio para mim. E ele está falando: entrar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, isso tudo é refúgio para mim. É refúgio, ele está dizendo. Por quê? Para ganhar a Cristo. Irmãos, nós precisamos ganhar Cristo em nossas vidas. A minha casa precisa ganhar Jesus. Não é ser crente, eu preciso ganhar Cristo, preciso ganhar Jesus. Ele está dizendo: olha, eu preciso ganhar Jesus. E ele fala assim, ele fala ganhar a Cristo e ser achado nele. A questão é que às vezes a gente te acha em todos os lados, menos em Cristo, e nós precisamos ser achados em Jesus. A minha casa precisa ser achada em Cristo, eu preciso ser achado nele, porque se tem um lugar que Deus vai te procurar, é em Jesus, porque você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e é o lugar que Deus te procura e sempre vai te procurar, é em Cristo. Foi isso que aconteceu com os chamados. Ele nos criou para Cristo, e é onde Ele vem nos procurar, é onde Ele te procura, Ele é onde procura a tua casa, é onde Ele procura a mim e a você. Quantos estão comigo aqui? Fala: eu creio nisso. Não tendo justiça própria, essa é uma outra coisa importante. Ele fala assim: não tem justiça própria. A justiça que você tem, qual é agora? A justiça em Cristo. Não é a minha justiça, irmãos. O problema é quando você acha a justiça em você mesmo. Irmão, você vai resolver tudo na sua própria justiça. Aí vira aquela confusão, porque um tem razão, outro também tem, e você sabe com quantos paus se faz uma canoa, você sabe com quem você está falando, você sabe quem é que eu sou, e aí começa a subir, você sabe quem eu conheço, você sabe quem eu já andei, você sabe com quem eu sou, você sabe com quantos paus se faz uma canoa, aí você começa, a sua justiça começa a colocar, e Paulo está dizendo o seguinte: pelo chamado que eu tenho para você, cuidado com a sua justiça, porque vai derrubar tudo o que você construiu. Ele fala assim: não sendo achado em mim justiça própria, que o Senhor não ache em nós justiça própria. Irmãos, quanta justiça própria nos casamentos. Quem já viu isso, ou não só eu? Já viu justiça própria no casamento? É só sentar frente a frente. O que começa? O que começa? Eu já sentei com alguns casais. O que começa a fazer? Acusações. Mas quem acusa o outro é porque acha que o quê? Que eu estou certo e sou melhor que o... eu não penso assim, mas é o que a maioria.
É ou não é? E aí, quando eu acuso o outro, eu quero dizer o seguinte: eu sou superior a você, porque eu não faço o que você faz, eu não ando do jeito que você anda. Aí você é encontrado o quê? Injustiça própria. Nas empresas, irmãos, no lugar que você trabalha, só eu faço as coisas aqui dentro. Não foi isso que aconteceu com Elias? Só eu não me dobrei aos 7.000. Irmão, o que você está achando? Tem mais 7.000 lá fora, que você está achando que você é o bonzão? Você está achando que você consegue? Eu tenho mais 7.000 homens que não se dobraram a Baal lá, e você está achando que é você que não se dobra, que você que consegue? Isso é justiça própria. Que você é o bonzão de vir para a igreja. Eu sou crente há tantos anos, pastor. Glória a Deus. Mas você só é crente porque Ele te sustentou. Você só tem Jesus porque Ele te guardou. Porque você mesmo já teria chutado o pau da barraca, já teria caído tudo. Sim ou não? Os irmãos estão comigo? Vamos para frente. Olha o que ele diz ainda: que procede da lei. Então eu não tenho nada que procede da lei na minha vida, porque Jesus cumpriu a lei. E ele continua: senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Fala, tem uma justiça que procede de Deus na minha vida, que é baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo, ele é poderoso para levantar e para trazer favor sobre a tua vida, irmão. A ressurreição, e você foi batizado nisso. Você foi batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Irmão, se você não tiver revelação disso, você não vai viver o poder de Deus. Irmãos, quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o próprio Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. O próprio Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que vive, é o que tem poder, resolve casamentos, resolve situações, resolve tudo. É o poder que ressuscitou, que trouxe Jesus do meio dos mortos. Ele está em você, está em mim. Essa é a ressurreição, é o poder da ressurreição. Nós somos batizados nisso. Alguém que está batizado é imerso nisso, está junto disso. Batistas de plantão, tem batistas de plantão aqui. E você estudou, e olha o que eu sei, batizado. Você foi batizado nisso. Paulo está dizendo que você foi batizado nisso. Esse é o seu chamado. O seu chamado é estar em Cristo, batizado nele, na morte e na ressurreição de Jesus. Você foi inserido nisso completamente, pela obra de Cristo. Então, ou você vive assim, ou você vive do seu jeito. Ou você vai ficar participando de escalas, ou você vai participar de um chamado, que é algo poderoso, que é algo que vai mudar a tua vida, que vai levar você mais adiante. Os irmãos entendem isso que eu estou dizendo aqui? Oh, Jesus amado, presta atenção nisso. Ele diz: e a comunhão dos seus sofrimentos. Irmãos, eu tenho comunhão com o sofrimento de Cristo por causa de cura. Eu participo do sofrimento de Cristo para ser curado. Eu participo dos sofrimentos de Cristo, rejeições, pessoas que deixam. Isso é participar dos sofrimentos de Cristo. Pessoas que não querem mais andar, pessoas que não querem estar junto, pessoas que julgam o tempo todo, que condenam o tempo todo. Você acha que é fácil você liderar? Você acha que as pessoas não ficam... Todo mundo tem um pitaco, irmãos. Todo mundo tem um jeito de fazer. Todo mundo sempre faz melhor. Mas nós olharmos e ouvirmos Jesus é participar do sofrimento. Alguém faria a sua célula melhor que você, não é? Todo mundo acha que se faz melhor que você, faz melhor do que nós estamos fazendo. Deixa eu dizer para você, o Senhor está conosco. Eu quero participar dos sofrimentos de Cristo, conformando-me com Ele na sua morte. Eu me tenho uma forma. Eu já morri para esse mundo. Eu morri para as coisas que são lá de fora. Eu morri para as coisas do mundo. Essa é a minha forma. Eu estou me conformando com a sua morte. E ele vai declarar, não só com a sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está dizendo, eu vou alcançar essa ressurreição. Eu serei do Senhor. Eu estarei até o final, a eternidade. Faz parte da minha vida. Amém, irmãos? Eu queria declarar isso para você hoje. Eu queria que você fosse sustentado nisso. O chamado do Senhor para Paulo. Outra pessoa que foi chamado foi Samuel. Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Está acontecendo nesses dias, as palavras são raras. Você encontrar uma palavra, uma casa que sustenta a casa pela palavra, pela Bíblia, irmãos, está sendo raro. É raro.
É raro alguém que vive pela palavra, sustenta pela palavra, caminha pela palavra, senta pela palavra, reúne pela palavra, come pela palavra. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Hoje tem sido raro. E aí acontece o seguinte: certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, onde estava a arca fala da presença, tinha presença ali, tinha presença, mas ninguém, todo mundo acostumado, todo mundo familiarizado. Tem gente que já se familiarizou até me ouvir, está familiarizado, já o pastor vai falar disso, e a gente familiariza hoje muito fácil. Eu não estou preocupado com quem se familiariza, estou preocupado com aqueles que são ouvintes da palavra e praticantes. Eu não quero estar familiarizado, tem muita gente familiarizada. Os filhos de Eli estavam familiarizados. Olha o que acontece conosco, ainda acontece ali, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, fala, antes de acabar, Deus vai chamar meninos, Deus vai chamar gente que está disponível para vir, porque tem outros que já desistiram, tem gente que já parou. A gente canta lá a música, não sei se é do Recife, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por que você está parando? Por que você parou de proclamar? Por que você parou de anunciar? Por que você está parando? Fala para mim, Rogério, por que você está parando? Porque antes da lâmpada se apagar, Ele vai começar a chamar. Antes da volta dEle, Ele vai começar a chamar muita gente, e vai chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais, mas daqui a pouco vai ter mais. E o Senhor está chamando. Às vezes as coisas estão indo de mal a pior, você fala assim, está tudo acabando, pastor. Não está acabando não, só está começando. Deus está chamando. Você fala assim, Deus está chamando. E aí presta atenção nisso. Nós estamos lendo o texto lá, 1 Samuel 3, de 1 a 11. Correu aqui, ele começou a chamar o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou e foi ter a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela 3ª vez, e ele se levantou e foi ter com Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, pois isto Eli disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala Senhor, que o teu servo está te ouvindo. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor, ali esteve e chamou como as outras vezes. Samuel então respondeu, fala que o teu servo te ouve. Essa passagem é muito poderosa, é para você entender que Deus está chamando você. E deixa eu falar para você, não tem voz mais audível do que a igreja. Não tem. Não tem voz mais audível que a palavra do Senhor. Irmãos, tem momentos que está sendo muito escassa a palavra, e as coisas do Senhor estão sendo escassas. Nós estamos num momento onde as famílias, elas não estão vivendo aquilo que o Senhor tem como chamado, mas nós podemos reverter a situação, respondendo ao chamado divino. Você crê que você pode responder ao chamado? Fala, Senhor, estou aqui. Entenderam qual é o chamado que eu estou dizendo para você? Pastor, eu só estou preocupado em escalar. Olha, deixa eu dizer para você, a família de Eli era só escalada. O que Eli ficava fazendo, irmãos? Numa cadeira de balanço. A Bíblia diz que ele estava numa cadeira de balanço. Ele balançava diante da arca, ficava balançando dentro da arca. É verdade. A cadeira quebrou, ele caiu, bateu o pescoço, morreu. Estava cego, não conseguia ver. Os filhos dele já não serviam ao Senhor. Irmãos, talvez você não tenha preocupação, mas irmãos, é preocupação de filhos. Deixa eu dizer para você, se preocupe se sua casa não está servindo ao Senhor. Levanta o jejum, levanta uma oração. Se preocupe se as pessoas não estão servindo a Deus com você.
Se sua casa não está diante do Senhor, levanta o jejum, levanta uma oração. Tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Pastor, mas eu não quero ser culpado, eu não quero te culpar não, eu só quero que você se levante e invoque o nome do Senhor. Eu só quero que você se levante e invoque a presença do Senhor sobre a tua casa. Eu só quero que você faça isso. Hoje tem casas separadas, tudo é dividido. E nós não queremos espírito de divisão. Na Europa o que mais tem é espírito de divisão. Divisão para todo lado, nós não queremos divisão. Nós lutamos contra o espírito de divisão, porque a divisão ela vem no meio de escalas, mas para o chamado não tem divisão, porque eu fui chamado, eu sei porque eu fui designado, porque Deus me chamou para aquilo que Ele me colocou para fazer, e tem pessoas descobrindo isso nesses tempos. Às vezes passando muitas dificuldades, tem irmãos passando muitas dificuldades, às vezes financeiras, de adaptação no país, mas eles estão felizes da vida porque têm dado fruto. Tem gente aqui assim, feliz da vida com a célula que Deus deu para ele. Falou, pastor, eu nunca vivi isso. Como eu tenho prazer de cuidar de pessoas, como eu tenho prazer de estar com alguém, como eu tenho prazer de fazer minha célula. Eu chego às vezes trupicado, não sei nem o que falar lá dentro, mas eu chego trupicado, estou fazendo minha célula e é maravilhoso. Os irmãos entendem isso ou não? Irmão, como é bom voltar para casa. Como é bom você entender o chamado de Deus na sua casa, de ser pai, de ser mãe, de ser homem de Deus, mulher de Deus dentro da tua casa. Para você não chegar na casa e falar assim, nossa, que casa horrível, não queria estar aqui, queria estar fazendo outra coisa. Está escalado só para estar dentro da casa. Eu não fui escalado para estar na minha família, eu não estou escalado para ser marido, eu não sou escalado, eu sou filho do Senhor, colocado ali dentro daquela casa para ser pai. Eu sou filho, eu tenho chamado de ser pai. Esse foi o chamado, ele deu fruto. Eu tenho 2 frutos que vão permanecer. E dentro eu fui chamado também para ser pai da nação, pai diante da multidão, pai daquilo que o Senhor tem colocado, para revelar o coração do Pai. Eu fui chamado e Deus está me colocando. E aí, mas tem gente que não entende. Não importa quem não entendeu, importa que você está entendendo. O Senhor está te colocando, você está percebendo o que Deus está falando. Eu quero que você ouça a voz do Senhor. Deus vai falar com você nesses dias de jejum e oração. Você vai entender o chamado dele para a tua vida. Você vai entender. E não simplesmente vir para uma escala. Não vir simplesmente para frequentar um culto só. É bênção demais. Mas para você fazer parte de algo. Começa a se envolver com algo do Senhor. Você vai ver Deus se envolvendo com todas as outras coisas da tua vida. Mas se envolva, pastor, mas vão me frustrar, irmãos. Tem homens. Vai frustrar. Não é perfeito, não somos, e não existe igreja perfeita. Se tiver um dia, você sai de lá, porque vai começar a estragar, porque você está lá. Os irmãos, entendem o que eu quero dizer? O Senhor está colocando, não existe igreja perfeita. O Senhor está chamando a gente para algo maior. Centralidade de Cristo, fala eu creio. Moisés, Êxodo, queria que o teclado pudesse subir. Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 12, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça arde e não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus, do meio da sarça chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque é lugar que estás, é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu o olhar de Deus, olhar para Deus. Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, e que está no Egito, e ouvi o teu clamor por causa dos seus exatores. Conheço os sofrimentos, e por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e ampla. Olha o chamado levando gente para a terra boa, terra ampla, terra boa. Olha alguém respondendo ao chamado e levando as pessoas de um lugar para outro.
é que a gente acha que responder o chamado é a gente fazer o que quer na hora que bem entende, mas é você ser chamado de um lugar para levar o povo para outro. Antes de vir para Portugal, a Jaqueline sabe disso. Cadê a Jaque? Está aí? Ela lembra, nós fomos num monte. Alguém já foi no monte orar aqui? Não fui para ver graveto não, mas nós fomos orar no monte lá em Guarulhos. Como é que chama aquele monte, Davi? Eu não sei, era um monte lá em Guarulhos. Não é muito monte, é um morro que você subia. A gente foi no morro, a gente levou a igreja, tinha uma irmã da igreja que queria. Nós fomos e foi em peso. A igreja que nós estávamos foi em peso, né, Carlos? Você estava aquele dia, não? A sua mãe estava. E nós fomos em peso para lá. Chegamos lá no lugar e nós começamos a orar, e lá veio uma palavra. O Senhor nos deu uma visão de nós guiando, e do Senhor nos chamando para entrarmos numa nova terra. Eu não entendia nada. Para mim a nova terra era novas conquistas, era aquilo que o Senhor tinha colocado, mas o Senhor tinha colocado algo. Nós vamos entrar numa nova nação, num novo lugar, um lugar que mana leite e mel. Portugal pode ser um lugar que mana leite e mel para você, ou pode ser uma terra muito difícil de estar lidando. O Senhor está nos chamando, o Senhor está nos colocando em algo diante do Senhor. Há um chamado para você aqui, mas parece que tudo se frustrou, pastor. Parece que nada aconteceu do jeito que eu queria. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Pastor, como é que eu sei que vai mudar? Não terminou ainda. Lembra que eu falei para você ter fé no início, para você ter fé para começar, e você às vezes tem fé para terminar? Mas e a fé para o meio? Como é que eu faço? É Deus quem vai te dar hoje. Fala, pastor, eu estou no meio de uma circunstância, estou passando por meio de umas tribulações, e eu falo para você, como é que eu faço para passar por isso, no meu chamado? Olha só para Jesus. Ele olha por quanto Ele te ama, o quanto Ele está com você, o quanto Ele não te abandonou, o quanto Ele não deixou você. Começa a olhar o quanto você é perdoado da parte do Senhor, e o quanto também, presta atenção nisso, o quanto também você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Fica mais fácil assim. Você crê que Deus está abrindo portas para você? Eu creio nisso. Eu percebo isso no meu coração. Nós estamos na primeira semana só de jejum, e tem grandes coisas acontecendo já, Pedro. Fala, tem grandes coisas acontecendo. Fala, tem grandes coisas que estão acontecendo. Pega com todo carinho a mão do irmão aí do seu lado, ou o braço dele. Fala, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão acontecendo. Fala, eu creio no novo de Deus. Fala, há um novo de Deus sobre a tua vida. Nós cremos que nós viveremos algo novo depois desse jejum, desse tempo já diante do Senhor. Portas estão se abrindo, nós estamos em anos de portas abertas. O Senhor mesmo está conosco, o Senhor mesmo está levantando você, a presença dEle tem estado conosco. O Senhor tem confirmado isso nas nossas células. Líderes estão se posicionando para liderar no chamado que eles têm, não estar escalados só não. Às vezes você pergunta para algumas pessoas assim, você fala, irmão, você vai estar no culto hoje? Ele fala, não, eu não estou escalado. Eu falei, Aí ele olha para mim e fala assim, o senhor não tem jeito, né? Eu falei, não, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. E na minha vocação, mesmo com todos os meus defeitos, com tudo que eu não tenho, Ele me chamou, Ele me escolheu. Eu queria ler o texto com você, João capítulo 15, versículo 16. E você vai ler para quem está aí pertinho de você. Você vai falar, esse é o seu chamado. E nós vamos entrar na segunda semana do nosso jejum. E nessa segunda semana nós vamos perceber o porquê do chamado. O porquê que você foi chamado. O Senhor vai te dar a revelação. Vamos ler juntos? Lê para quem está aí do seu lado. Fala, não fostes vós que me escolhestes.
Olha o que ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades essa semana, vades diante do Senhor e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Aleluia. Você tem pedido algo para o Senhor? Então ele fala assim, ó, não faz as suas escolhas, fala para o Senhor. Se Deus quiser, nós vamos trabalhar amanhã, se Deus quiser, mas você já está com tudo programado para falar, vai ser sim. Se Deus quiser, nós vamos viajar. Não, já está tudo programado. Se eu não viajar, meu Deus do céu. Você já viu gente assim? Em nome de Jesus, nós vamos sim. Você já viu gente fazendo isso? Eu já vi um rapaz que perdeu a vida por causa disso. Eram discípulos nossos. Nós íamos para Goiânia. Era um casal, ele disse, olha, nem que se for com o diabo nós vamos. Eu lembro que eu falou isso, falei, meu Deus do céu, o diabo não tem nada na tua vida. O diabo nem pode chegar perto de você, nem tocar em você, porque ele não toca em Jesus. Por que eu vou ficar chamando, invocando por ele? Eu lembro que esse casal acabou perdendo a vida, e eu lembro que eles fizeram uma declaração muito forte nisso, mas ficou por outro tempo. Mas eu quero dizer para você, não tem nada do diabo. O diabo não tem nada em você. Ele não tem nada em você, porque ele não tem nada em Jesus, não tem em você também. Você nasceu de novo. Fala, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ele me fez nova criação. Você pode ficar de pé aí para orar com essa pessoa que está aí com você?